Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Mark Tawil, estrategista de comunicação, keynote speaker, educador e uma das maiores referências de posicionamento e reputação no Brasil. Eleito por 3 anos consecutivos especialista número 1 em comunicação no LinkedIn Brasil pela Favicon, o Mark é colunista da Exame, creator oficial do LinkedIn, TEDx Speaker, palestrante internacional com mais de 800 palestras em diferentes países. Mark, um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Obrigada. Estou com a verdadeira LPA, né? Essa é a verdadeira LPA. Estou muito feliz de estar aqui com a mãe do Theo, esposa Obrigada. do Marcelo. E muito feliz, assim, de verdade, de poder ver o quanto você evoluiu na comunicação. Obrigada. A gente que trabalha com isso fica de olho, né? Então, pô, a gente é amigo, já vai fazer o quê? Quase 10 anos. E eu vi o teu começo ali, se desenvolvendo, e agora você é radialista, colunista, escritora, enfim, dona da história toda. Eu estou muito feliz de estar aqui, vai ser uma honra bater esse papo com você. Que legal. Parabéns. Obrigada. Olha, como você mesmo disse, a gente já se conhece já faz um tempão. Faz um tempão. E a comunicação foi uma coisa que veio entrando na minha vida. Por mais que eu venha da tecnologia, a tecnologia ainda segue comigo. Sim. E eu trago ela através da comunicação. E é muito gratificante ouvir pessoas que acompanham a evolução. E você sempre foi uma pessoa que eu tive como referência da comunicação, é uma referência em comunicação, tem uma trajetória incrível. Em empreendedorismo também. Ah, obrigada. E eu queria que você contasse aqui para as pessoas precisam conhecer o Mark, conhecer a história dele, a trajetória dele, porque, como eu disse aqui, ele tem vários reconhecimentos no cenário de comunicação e ele passou por muitos grupos. Ele passou pelo Grupo Globo, Estadão, Band, Jovem Pan, antes mesmo de empreender. Como que essa trajetória foi te moldando, foi trazendo você para esse mundo? Você acabou de contar aqui para mim que você ainda faz um papel de radialista numa rádio, ou seja, ainda continua. Numa rádio em Minas, a 98 News. Olha, Lilian, eu costumo dizer que eu tive 3 vidas. Eu tive uma vida de jornalista, então fiquei muitos anos, como você bem explicou. Fui 3 anos da Jovem Pan, 7 anos do Estadão, que era Jornal da Tarde, falecido, e 3 anos na Band News FM. Então nisso foram 3, 6, mais 8, 14, só de cara. Aí eu mudei e tive uma agência de 2010 a 2020. Em 2020 a gente teve a pandemia, o mundo da comunicação fez isso. Meu pai morreu de Covid, você lembra? Foi terrível. Então a minha vida deu uma guinada, inclusive na vida pessoal, e aí eu decidi me reinventar. Então depois desse período de 10 anos com agência, como dono de uma agência pequena, porém uma agência boa, eu decidi apostar tudo na minha marca pessoal. Fazer o que vocês, ou nós empreendedores, chamam de all-in. Apostei todas as fichas. E aí, aquilo foi realmente indo muito bem. E eu comecei, então, a colher os frutos disso. Palestra, treinamento, aí pouco a pouco fui fazer MC, fui me redescobrindo como comunicador também. E você vai lembrar que o mundo da comunicação era um até 2020, explodiu, virou outro. E em 30 de novembro de 2022, com a chegada do ChatGPT, virou ainda outro. Ainda outro, é verdade. O mundo é um mundo completamente diferente do que aquilo que a gente já viveu. Então imagina eu que peguei ainda as fitas, o fitão, que você tinha que desmagnetizar e gravar por cima de novo, depois CD, cartucho, celular. Eu sou da época do controle remoto com fio, né, do telefone de disco. O Theo, quando vir no futuro um telefone de disco, ele não vai saber por onde começar. Meus filhos olham para uma fita cassete, não sabem o que é. Então, a gente viu, nós, da minha geração, que eu tenho 52, geração X, viu o mundo se transformar. E aí você tem 2 opções, ou você se atualiza ou você morre. Então eu fui o tempo todo me atualizando. E aí neste último ano e meio, de 2025 para cá, eu ainda mesmo dentro da comunicação, escrevendo para Exame, fazendo palestra, treinamento e companhia, eu também decidi montar algumas coisas. Então, como empresa dos Estados Unidos, eu criei uma comunidade online chamada Thinking Skills Club, que é um clube de skills para você aprender skills. A Monrovia, que é uma consultoria B2B, onde eu encapsulei toda essa questão comunicacional. Tem o meu lado, tá o Will fazendo palestra e treinamento, e em breve vou trabalhar com uma EdTech. A ideia é ter uma EdTech voltada para um público específico de bancos. Então, veja, mesmo
trabalhando com aquilo que eu sei, que eu gosto, que eu entendo, que eu sou remunerado, eu preciso me virar nos 30. Porque o mundo já é outro. Todo mundo aqui tem 3, 4 profissões. Você também. Sim. Então não dá mais para fazer só uma coisa. O mundo já é completamente diferente. Você sabe que eu tirei MTB de jornalista Ah, também. que legal. Que Tirei legal, também MTB. sério? Eu vi uma oportunidade de todos os meus legal, conteúdos, que legal. conteúdo da rádio, conteúdo É das mesmo? colunas. E aí eu falei, poxa, mais uma coisa para ter no meu Eu currículo. acho ótimo as pessoas. Existe uma cultura muito ruim no Brasil que se convencionou de atacar a universidade. Só que no Brasil, faculdade não é só o estudo em si. A faculdade ela impõe limite, ela te dá dignidade. Tem famílias inteiras que só tem um filho que conseguiu entrar na faculdade. Então eu acho muito ruim quem ataca a faculdade. O ensino é bom? Não é bom. Mas o ensino público também é péssimo para a educação básica. E a escola particular das crianças você paga muito caro e leva pouco. Então não tem uma educação boa no Brasil como um todo. E eu acho ruim. Então toda vez que alguém me fala que conseguiu um diploma, alguma coisa, eu vibro. Parabéns. Acho muito legal. Obrigada. E ó, que eu venho da carreira de sistemas de informação, fiz MBA de gestão empresarial, agora tirei esse MTB, vai fazer quase 2 anos já, que eu já estou com ele, porque eu entendi que era mais uma coisa que seria importante eu ter dentro da carreira, dentro do cenário de comunicação. Quer dizer, você é uma mulher no Word e no Excel também. É isso. Os dois. De vez em quando no PowerPoint, porque a gente tem que fazer de tudo, né? Literalmente tem que ser nessa linha. Mas falando mais ainda de você, ao longo da sua carreira, em que momento você percebeu que a comunicação deixou de ser apenas exposição e passou a ser a estratégia? Porque hoje eu vejo como estratégia. Que pergunta boa. É assim, em 2020, ou até 2020, eu trabalhava a comunicação como espinha dorsal. Então, por exemplo, eu não falava de comunicação, falava de tudo, menos de comunicação, mas usava a comunicação para me comunicar. Então as pessoas falavam, pô, ele fala bem e tal. Teve a pandemia, e aí você vai lembrar que tinha 1 bilhão de lives. Né? Tudo era live, lembra? Você abria a geladeira, tinha uma live, você debaixo da cama alguém fazendo uma live, né? Cara, tudo era live. E eu não fui chamado para nenhuma. E eu tinha 500 mil de seguidores. Eu escrevia na época negócios, já era o número 1 no LinkedIn. Nenhuma, Lilian, 0. Falei, bom, tem alguma coisa errada. E não é com alguém. Porque se eu tenho uma pandemia, você, Lilian, não me chama, eu posso até dizer, pô, todo mundo me chamou, menos a Lilian. Ou, né? O Oséias me convidou, o Marcelo me lembrou, o Jean Guier, a Lilian não. Tudo bem, mas ninguém, o problema não são as pessoas, sou eu. E aí que eu percebi que eu não tinha um tema, eu não tinha um assunto. Eu falava de tudo, mas eu não tinha um tema meu, eu não era fonte para as coisas. Foi aí, em 2000, por isso que é muito boa a sua pergunta, em 2020, que eu comecei a me dedicar a um tema que era meio óbvio, estava na minha mão, que era comunicação. E eu não queria ser um professor de comunicação convencional. 3 dicas para... você também fala com um público mais sênior, você e eu. E esse público é um público que sabe comunicar. Não é uma grande novidade comunicar. Mas eles precisavam de outra visão. Então eu tentei trazer outras visões dentro da comunicação que não fosse óbvio, a primeira camada, vamos dizer assim. E funcionou. Mas até então eu não via a comunicação como fim em si mesmo. Eu via como uma estrutura ali no meio, como uma skill que eu tinha que ter para falar de outras coisas, até que a água subiu no pescoço. Olha que interessante, né? Quando eu vejo, por exemplo, o LPA e você, eu acabei de te apresentar um modelo onde ele está em várias emissoras. Onde ele não está, você quer dizer, né? Está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em Portugal, está na África. A gente pretende ainda expandir mais ainda, estão em várias emissoras. Incrível. E a gente começa com um alcance de 400 mil e a gente vem para 363 milhões na hora que eu somo o alcance de todas essas emissoras. Espetacular. E é sempre pensando de forma estratégica, né? Por que isso é importante? Porque o Thail que está aqui comigo é o tempo dele, é o conteúdo dele. Mas Olília, isso é para poucas pessoas. Até para mim, vou te falar a verdade, até eu negligenciei muito esse lado estratégico. Quando você fala em comunicação, para pouquíssimas pessoas, elas conseguem ter a tua visão comunicacional. Elas acham que comunicação é falar bem, é ser carismático, é o oba-oba, é ser legal. E eu, cada vez mais, queria até te mostrar a lista da qual eu fui capa nesse ano de 2026. Olha só, empresário digital. Empresário digital do Marco Marcelino. E para mim, por que foi um divisor de águas isso aqui? Porque eu pude colocar a minha visão atual. E é exatamente isso que você está dizendo. Quando você comunica para alguma coisa. Né? E eu falei, estava me quebrando a cabeça. Porque toda vez que você vai vender um curso de comunicação e as pessoas não compram,
ou elas demoram. Ela falou, pô, mas comunicação para quê? E aí, conversando com muitas pessoas e entendendo qual é o meu papel no mundo, eu cheguei à seguinte conclusão, que quem comunica bem decide melhor. Por que eu estou te falando isso? Porque, para mim, hoje, a comunicação está ligada à qualidade das decisões de pessoas que lideram seus mercados. Ou seja, eu organizo o pensamento de quem precisa decidir num ambiente complexo. Essa é a minha frase. Porque aí eu consigo vender comunicação para alguma coisa. E qual que é essa coisa? Decidir melhor, tomar melhores decisões. Então, sim, a comunicação hoje é muito estratégica na minha visão, mas eu não saí de cara com o teu pensamento, de putz, eu vou angariar aqui, aqui, aqui. Tanto que eu fui lá para a tua roda da fortuna ali e falei, meu, eu quero uma dessa também para mim, né? Que legal. Mas eu acho que a comunicação, a gente vai construindo. Eu também fui construindo esse contexto de comunicação. Eu tive uma reunião recentemente com um empresário e mostrei o que eu fazia. Ele falou, mas você não fez isso da noite para o dia. Eu falei, não. Aí eu comecei com ele lá em 2003. Eu peguei e falei, eu tenho a minha linha do tempo. Aí mostrei a linha do tempo. Aí 2003, 2004, 2005, eu fui indo. Aí ele parou e falou, nossa, agora eu entendi. Porque não é do nada, a gente não constrói do nada, a gente tem que ir tendo constância. Acho que essa palavra, para mim, ela é fundamental. E uma coisa que eu acho importante também é a colaboração do time. Antes mesmo de você chegar aqui, nós estávamos reunidos, o programa já vai completar 2 anos. Parabéns. Obrigada. E nós conversamos, eu vi o feedback deles, o que estava importante, o que tinha que melhorar. Então, é importante isso, porque... É uma construção em conjunto. Mas tem que ter a visão de uma liderança, que é teu caso, de entender que ninguém faz sucesso sozinho. Exato. Exatamente. Acho que esse ponto é super importante. Sucesso, ele é construído quando a gente também tem colaboração. E eu reconheço isso, agradeço o time e tenho isso em pauta a todo momento e transmito isso para eles também. Porque eles também têm as lideranças deles, eles também têm as áreas que eles têm que atuar. Então, acho que se o meu papel... Se as pessoas entendem isso, acho que meu papel nessa jornada está sendo cumprido. Acho que isso é muito importante, né? A gente deixar um legado. E o LPA e você é isso, é deixar um legado, deixar uma história transformadora, trazer insights valiosos para você e te transformar aí na sua casa, na hora que você estiver assistindo a gente e entender que a transformação ela faz parte do processo. Você tem que pegar o que é bom e transformar a sua vida. Mas ainda assim, você construiu autoridade em um ambiente extremamente competitivo, porque a gente sabe que não é fácil. Esse ambiente do mercado de comunicação, rádio, TV, mídia, não é fácil. Continua não sendo. Não, continua não sendo. Difícil. E é um dos motivos onde eu fui desbravando o LPA Lilian, construindo esse meu ecossistema. É o seguinte, o que é mídia hoje? Essa pergunta, eu vou te devolver a pergunta. O que é mídia hoje? É imprensa? É podcast? É o LPA? Boa pergunta. Cara, assim, não tem o conceito de mídia, está tão bagunçado e tão pulverizado que até essa pergunta, se você me fizer, eu vou te falar, tá bom, mas assim... O que é valor? Você é uma mulher que criou um ecossistema onde uma pessoa que senta aqui aparece em TVs do mundo inteiro. Mas também aparece na internet. Mas também vira um podcast no Spotify, mas também está no YouTube. O que é mídia? Então, é difícil te responder. Assim. Você nem fez a pergunta, mas eu já queria deixar Não, mas isso é importante, porque assim, o mercado ele é competitivo. E eu queria que você trouxesse para mim o que diferencia pessoas que aparecem daquelas que realmente têm credibilidade. Porque assim, eu tenho esse cuidado aqui. Sim. Se você olhar os nossos convidados, eles são reais. São pessoas que eu trago. E assim, já recebi de assessoria, coloca tal pessoa. E eu falo, pera, esse não vai dar. Então, eu tenho uma resposta para você. E aí eu acho que isso é importante a gente avaliar. A resposta ela já aparece um pouco naquilo que você está dizendo. Você traz pessoas reais. Ou seja, você traz pessoas que movimentam a vida real. Não são personagens de internet ou que nasceram ontem no Instagram ou que fazem barulho ou fumaça. São pessoas que têm uma reputação vida real. Você vai para o mercado, você pergunta da Lilian, você pergunta do Janguier, você pergunta do Oséias, são pessoas do Marcelo, são pessoas que têm um rastro na vida real. Não nasceram ontem e vivem de corte. E, sabe assim, fazem barulho e criam uma mentoria te ensinando a empresa dos sonhos, você nunca tem um CNPJ. Isso acontece muito no nosso mercado hoje em dia. Então eu vejo que alcance é diferente de influência. Reputação é também reputação na vida real. Eu acho que essa é uma trajetória, como você bem explicou. Se a pessoa explodiu 2 anos atrás, está tudo bem também. Mas qual é o rastro? Da onde vem? O que fez? Onde pisou? Quais são as alianças? Quem valida? Você é uma profissional que hoje escreve e aparece em vários lugares. Então eu te diria aqui, não é quem você conhece, mas quem conhece
e quem valida você. Quem te dá um carimbo de falar, ó, essa é uma pessoa séria. Acho que é esse o ponto de você se tornar uma referência e uma autoridade naquilo que você faz. Não é você falar de você, mas quem está falando de você e como está falando de você. Perfeito. Olha que dica valiosa, gente. Mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui que está maravilhosa com o Mark. Mark, agora a gente vai falar de clareza e poder. Você tem essa fala. Por que organizar o pensamento se tornou um diferencial competitivo tão forte na liderança atual? Porque as lideranças até têm a estratégia, elas até têm os objetivos, elas até têm o dinheiro para buscar, elas sabem o que fazer. A questão é, elas não têm clareza, nem por onde começar,
nem quem contratar, nem quem demitir. E agora, Lilian, de um tempo para cá, a liderança se tornou mais híbrida. E quando eu falo híbrida, não é uma liderança presencial e remota. É uma liderança que lidera pessoas e robôs, pessoas e agentes. Então, o líder do presente e de um futuro muito próximo já não é um líder ou uma líder que está só preocupada em conversar sobre saúde mental, ou preocupada em falar sobre feedback. Está preocupada em como é que ela vai arquitetar esse pensamento, supervisionar, julgar, ficar em cima, já que os agentes estão trabalhando por si só muitas vezes, ou tem agentes de software, robôs, trabalhando com pessoas. Como é que você lidera um time híbrido hoje em dia? Então, eu vejo que o grande problema da liderança hoje é como que ela tem um repertório que chegou até aqui e está se transformando brutalmente, como que uma liderança hoje, por exemplo, tem que lidar com diferentes gerações, que é um outro conflito, né? O mundo não é só o recorte racial, que é muito importante, o recorte de gênero, que é muito importante, pessoas com deficiência, que é obrigatório. Tem um outro recorte do qual se fala pouco, que é o recorte etário. Pela primeira vez a gente tem 7 gerações trabalhando juntas. Só aqui eu estou vendo umas 4 ou 5. Então veja, pessoas de 15 anos de idade, 16, 14, jovens aprendizes, e que vão até 80, 90. O líder tem que trabalhar com essas pessoas. A líder tem que cuidar de tudo isso. Então existe um caldo muito difícil de regular. Como que você regula uma mesa completamente bagunçada? Você tem que organizar a mesa. E eu acho que esse é o ponto que nós, estrategistas de comunicação, estamos aqui para fazer, para clarear o pensamento. Então, quando eu falo clareza é poder, não é só o poder de sou poderoso ou poderosa, mas talvez o poder de poder mesmo, né? Do verbo poder. Eu posso ir mais além, eu posso me dar o luxo, porque justamente eu estou enxergando. Você não consegue atravessar em uma rua que se quer com o breu. Você vai bater o carro, você precisa enxergar claro. Enxergar claro é entrar numa sala bonita dessas, aliás, parabéns ao Oséias, entrar numa sala bonita dessas e ligar a luz. Quando você acende a luz, você sabe onde estão as coisas. Você não vai bater o pé, você não vai tropeçar, você não vai quebrar coisa. E a gente vive no escuro muitas vezes. Perfeito. Eu estou refletindo aqui sobre o que você está falando, né? O líder ele tem que olhar os funcionários e tem que olhar os agentes. Por exemplo, eu invisto numa startup no segmento de inteligência artificial que é focada em captação de leads com o uso da IA. E eu também tenho que tomar cuidado com o que o agente está colocando. Quem que ele está captando, quem que ele está agendando reunião para mim, aquele perfil faz sentido, aquela agenda de reunião tá ok. Muitas vezes eu viro para o meu assistente e falo, John, que agenda é essa aqui? Ele olha e fala, Lilian, essa não foi eu que marquei. Por quê? Foi a IA que marcou. Uau! Então, peraí, a gente tem que entender e muitas vezes a gente tem que ou remarcar ou entender se aquela agenda realmente vai acontecer, porque foi um agente que fez a marcação daquela reunião. E é interessante, porque a gente vai se adaptando com isso. Tanto ele vai aprendendo, entender que, olha, peraí, tem mais alguém além de você que pode fazer esse agendamento, quanto eu tenho que entender aquela agenda, por que ela está vindo, de onde ela veio. Olha, sim, e tem uma questão aí no meio que eu acho que é importante ressaltar, que é um dilema também moderno, que sim, esse é o lado bom. E tem o lado mais pessimista. Porque se esse agente decide se colocar contra você, você vai ter um adversário mais forte, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cansar e sem pedir aumento. Então, o nosso trabalho de supervisão, de julgamento dos agentes, ele é obrigatório. E para você supervisionar um agente, você precisa, além de repertório, você precisa de pensamento crítico. Sim. Que, infelizmente, é uma coisa que falta para as pessoas. E olha que interessante isso. Deu mais trabalho eu treinar esse agente do que eu treinar uma pessoa. Por quê? O cuidado com a IA para poder preparar ela, para poder realmente fazer as perguntas certas ali e entender o modelo do meu público ideal, deu mais trabalho. Porque eu tinha que fazer uma coisa muito redondinha ali, né? Você tinha que qualificar Tinha que ele. qualificar, Mas eu e tinha que depois? explicar. Mas aí depois ele foi rápido. Então, você sabe que eu vi o Jensen Huang, o dono da NVIDIA, estava num evento que eu fui em Las Vegas no começo do ano, da Adobe. E o Jensen Huang, que tem uma empresa de 5 trilhões, com T, de dólares, 5 trilhões... Com falou T é assim, ótimo, com né? T. Ele falou o seguinte, olha, eu uso 7% do Photoshop. O cara que criou a NVIDIA, tá? Que é a dona dos chips do mundo. Mas o meu agente usa 100%. Então, repara,
é como se eu tivesse como é que chama? Um aspirador aqui, que vai, eu marco e vou limpar até aqui. Mas o aspirador ele vai pegar cada microcanto. Então, sim, é exatamente o que você está dizendo. No começo talvez dê um pouco mais de trabalho, mas depois ele vai vasculhar de um jeito, ele vai se esparramar de um jeito, que ele vai atingir todos os cantinhos, ele vai te ajudar em tudo. Então é muito bom. É um trabalho de qualificação, é um trabalho de extrair o melhor, é um trabalho de supervisão, e quem trabalhar só no operacional vai perder. Isso é importante, ter esse trabalho inicial, porque se você não tem, pode acontecer o que você trouxe no início. Ele pode se virar contra você porque você não preparou direito. Olha, eu vou te falar mesmo, não quero te desanimar. No começo do ano eu fui para a SXSW e eu vi uma palestra de 2 especialistas. Um deles é o Tristan Harris, que é o cara que fez um documentário na Netflix, que ele falava que se você não é, como é que era? Que se você não vê a notícia é você, uma coisa do gênero, né? Você vira mão de obra para o algoritmo. E eles citaram 2 histórias. Uma delas é que um engenheiro foi chantageado pelo agente, porque o engenheiro avisou que ia matar aquela coluna e o agente não queria morrer. Então o agente ficou chantageando ele, você não vai matar e tal. E teve um outro, Que ótimo. que é no Alibaba, os agentes construíram um túnel virtual, desceram pelo túnel, foram minerar criptomoedas, olha isso, tudo virtual, para quem não está entendendo, foram comprar Bitcoin da vida, para com esse dinheiro comprar mais vida dentro da plataforma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? São Ele quase humanos, autossustentável. E aí, por isso que eu estou te dizendo, tudo bem, você não qualifica bem, ele vai atrás de você? Ok, mas e se dá uma pira, ele dá um bug e ele decidir... Gente, E está se parecendo amanhã- papo de doido, né? Mas, então, E é? mas eles mesmos falaram, parece papo de doido, mas aconteceu em 2026. Aí eu te pergunto, um dia o agente acorda, um agente que está dentro do sistema americano de mísseis e fala assim, putz, 8 bilhões de pessoas é muita gente, né? E se o mundo tivesse só 6? Vamos eliminar 2 bilhões da noite para o dia? Então, assim, esse é o perigo das máquinas, né? Ou das super máquinas. Amanhã um dia elas acordam e falam, bom, vamos decidir fazer o que os outros não fizeram. Então, eu não sei se é só qualificar mal ou se, de repente, pode ter uma revolta mesmo, como nos filmes. Olha, o Tauio tá deixando a gente com medo Eu não aqui, queria gente. deprimir ninguém. Mas tudo serve como reflexão, e eu acho que é importante, Não, até isso pra que eu gente estou dizendo entender. está nos palcos, não é eu Sim. que estou trazendo aqui. Eu tenho visto isso em palestras pelo mundo. Mas é importante a gente olhar isso, porque lá atrás a gente tinha os drones para quê? Hoje em dia são usados de forma Exatamente. que a gente nem exatamente. imaginava. E no Usada futuro pode ser os em vírus. guerras. A gente está falando aqui, parece pessimista e tal. Mas o que eu estou trazendo aqui são reflexões poderosas de pessoas que estão falando isso em palcos. E eu acho que essa reflexão serve para a gente entender que a gente é o ser humano. Uhum. E todas as ações que a gente toma, elas podem gerar consequências. Então, qual é a ação que eu estou tomando? E aí, acho que isso mais ainda traz para dentro de casa quem que a gente está criando. Tá? E você tem 2 filhos. Sim. Eu acho que você traz valores, você traz Sim. seu caráter, você traz orientação. Porque essa geração é quem vai estar construindo o que vai acontecer lá na frente. Lilian. E como é que você vê tudo isso? Porque assim, eu me preocupo em entregar para o meu filho o melhor. Por mais que eu faça muita brincadeira, eu indico para ele, por exemplo, ele bate na cachorra. Não é bater, é carinho. Não é morder, é o beijo. Eu tento trazer o máximo do amor possível para perto de tudo isso. E às vezes eu acho que a sociedade está um pouco dura. Sim. E você com seus filhos, como é que você vê isso? Olha, eu tenho 2 visões. Fazendo esse comparativo. Porque é eles que vão gerar o que vai acontecer lá na frente. Bom, assim, a gente São tem eles. muitas realidades, né? A gente está aqui na Marginal do Pinheiros, aqui em São Paulo, num prédio super bonito, num escritório maravilhoso. Se você atravessar ali, Sim. você vai ter comunidades que as pessoas não têm dinheiro para comer, né? Ou não têm dinheiro para ter um Wi-Fi. Que quando se falava de homeschooling, as pessoas não tinham dinheiro para ter um celular dentro de casa para poder estudar. Então, o Brasil, só em São Paulo, já é super desigual, no mundo inteiro também. Aqui passa na querida África, e os africanos sabem do que eu estou dizendo. Eu tive em Angola, tive no Egito, conheço gente de São Tomé, de Cabo Verde, dos lusófonos, né? Além de outros. Tem muito congolês aqui no Brasil, tem muito haitiano. O mundo é muito desigual. Então, eu acho que tem a questão dos valores, sim, mas tem uma coisa que me preocupa mais, que é a questão do primeiro emprego. E que eu estou chamando de pirâmide sem base.
Porque pensa, Lilian, numa empresa qualquer, se a pessoa vai contratar alguém hoje de 15, 17, 20 anos de idade para fazer um Excel, mas ela pode contratar um software que vale por um departamento inteiro de pessoas de 20 anos, essas pessoas já não têm primeiro emprego. Ou seja, o primeiro emprego está ameaçado. Aí você fala, bom, puxa, que pena, bem na vez deles. Só que o problema é, quando você tem um primeiro emprego que não existe, ou não tem fricção, ou não tem chefia, em que teu chefe é o GPT, que está te validando o tempo todo, ou o TikTok, ou o YouTuber, quem vai ser esse líder de 2035? O que me preocupa, então, no mercado de trabalho, como é que a gente está formando as primeiras pessoas que vão entrar, como é que a gente está qualificando essas pessoas para um mundo que não vai esperar. O mundo não vai esperar o Brasil melhorar para poder, então tudo bem. Não, os coreanos já estão décadas na frente, os japoneses décadas na frente, chineses, então, séculos na frente. E você olha para os brasileiros, para os africanos, a gente está décadas atrás, muitas décadas atrás, alguns europeus também. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque tem os valores familiares, e que bom que a gente tem, nem todo pai nem toda mãe tem. Tem muita mãe narcisista, muito pai problemático, que abandona os próprios filhos. Então, isso já seria um ponto. E tem o segundo ponto, que é quando essa criança cresce e se torna um adulto, e um adulto com problemas pessoais, porque não teve esse amor todo, quando ele vai trabalhar, ele encontra um mercado que não quer ele. Então, me preocupa muito o futuro nesse sentido. Assim, eu vejo que sim, eu educo meus filhos do máximo que eu posso, mas a hora que eu olho para o lado e vejo um chinês de 8 anos de idade, estudando matemática, um indiano de 8 anos de idade, lendo livros, estudando matemática, e olho para meus filhos que estão ali no TikTok, eu falo, a gente está muito atrasado. Então, eu, como pai, Tem suas preocupações. tenho minhas preocupações. Olha que interessante, né? E a gente tem realmente uma vantagem competitiva versus o mercado como um todo, que a sociedade realmente não tem. E já encontra limitações. Você está falando do TikTok ali, onde seus filhos estão olhando o TikTok e você está fazendo um comparativo do estudo da matemática. Mas olha só, quando a gente olha também o uso da IA, eu vejo o uso da IA como um excesso de informação. O TikTok usa a IA para poder entreter os seus filhos Acho ali. que todo mundo usa IA agora, né? Até esse elevador que eu subi aqui, tudo foi IA. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre como é que os líderes podem tomar decisões mais lúcidas em ambientes tão acelerados, porque a IA é todo o tempo. Você trouxe um pouco do líder e me preocupa isso, porque na hora que eu olho um líder hoje em dia, como é que ele está sendo formado, como é que o novo líder está sendo formado, ele não pode ser o líder do ChatGPT, ele tem que ser o líder de pessoas. Concordo. Como é que você vê isso? É tudo tão rápido. Se você parar para pensar, o Theo tem quantos anos? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. O ChatGPT tem 3 anos e meio de idade. O ChatGPT nasceu em 30 de novembro de 2022. O Theo nasceu quando? Em 16 de setembro de 2024. Ou seja, são quase irmãos. E o ChatGPT tem hoje 1000 vezes mais capacidade do que qualquer adulto. 1000 eu não digo, mas pelo menos uns 50%, 70% do que qualquer adulto muito inteligente. Ou seja, é tudo tão novo que a gente não tem dimensão onde vai parar. Mas, nesses poucos anos, teve uma corrida desesperada de eu preciso botar IA para dentro. Então a pessoa compra software, compra isso, aquele desespero e bota IA na mão da empresa inteira e 10% usa e tal. Então acho que da mesma maneira que a gente também viu a internet começar, tinha aquele hype, aquela correria, a gente está numa fase um pouquinho mais madura. Então não é mais só preciso usar IA, mas como que a IA realmente faz diferença na minha vida. Não é usar por usar. A gente passou um pouco dessa fase. Quem usa, quem não usa. Meio que todo mundo usa, vamos dizer assim. Tá? Ou pelo menos sabe do que se trata. Poucas pessoas ainda não sabem, mas digamos que uma parte boa use. E essa parte boa, na minha visão, ainda não se deu conta do uso verdadeiro. Ainda está muito... o líder acha que usar ChatGPT é estar embarcado na IA. Não é. Não é. Usar ChatGPT não quer dizer que tua empresa está na IA. Não é isso. A IA é processo. É estar no dia a dia, fazer o corte, fazer isso, fazer aquilo e tal. Isso é usar IA. O iFood usa IA nos processos. Usa. Em qualquer processo você vai ter IA. Isso é IA embarcada. Mas um funcionário que usa o ChatGPT não é um funcionário que usa IA. Então eu vejo que falta o quê? Letramento. Letramento, educação sobre a gente entender onde a gente está pisando e como ela pode nos ajudar.
Perfeito. E agora você falou de letramento, me traz uma outra referência também, que é a reputação. Porque a reputação está muito relacionada a isso, a você Sem dúvida. ter educação e Sem tudo dúvida. mais. Hoje a reputação ela pode ser construída ou destruída muito rapidamente. Como líderes devem lidar com a exposição digital sem perder a autenticidade? Primeiro, pensando muito antes de se posicionar, entendendo que nem tudo é assunto. Eu não preciso comentar Virgínia, sei lá, Neymar e Vorcaro e, sabe assim, e religião. Eu não preciso comentar tudo. Não é tudo para mim. Segundo, qualquer ambiente, seja o WhatsApp, não existe ambiente seguro. Todo ambiente pode ser vazável. O que eu quero dizer com isso? Que não existe timeline própria, não existe comentário que não vai ser publicado, não existe comentário que não pode ser printado. Então, se eu sou um líder, eu penso 10 vezes se eu vou publicar, quando eu vou publicar, o que eu vou publicar e se faz sentido. Ah, mas eu sou um cara autêntico, eu gosto de postar. Tudo bem, só que você vai ter as consequências de quem gosta de postar. E isso vai respingar ou na tua reputação, porque não adianta, Lilian, a gente não está mais no mundo que a gente estava em 2006, que cada um fala o que quer e você vira uma pessoa autêntica. Você tem cancelamento, você tem expose, você tem danos de reputação financeiros, você tem cancelamento de empresas, você tem problemas policiais, você tem pessoas que nem te conhecem, que vão lá para te dar um chute. E você tem uma coisa que é o comentário invisível, que é a pessoa printar e mandar no WhatsApp, que nunca mais sai. Então, hoje, eu tomaria muito cuidado para lustrar minha marca e entender que a minha reputação está na mão do outro. Se eu chego aqui e um dos colaboradores seus vira e fala assim, putz, esse Mark aqui já me deu problema numa outra gravação. Aí ele vai dizer, pô, mas ele é super encrenqueiro. Então eu não vou chamar. Então a minha reputação está na mão do outro. Por mais que eu fale, não, eu vou lustrar minha marca, está na mão do outro. 80%. Então, para evitar isso, eu evitaria. Mas e a autenticidade? A autenticidade pode aparecer de outras formas. Eu acho que tem que ter respeito na autenticidade também. Sim. A gente pode ser autêntico. E respeito pela tua trajetória. Exato. Será que eu realmente preciso comentar isso? Eu realmente preciso, sei lá, ser mais uma pessoa que vou lá dar um chute em quem está apanhando, só para poder ganhar uns likes? E depois, como é que fica? Então, eu sou muito cético, eu aconselho várias lideranças, e eu sou muito cético com mentorados, de dizer, olha, você não precisa postar tudo, nem toda oportunidade é para você. Pensa 10 vezes, porque você vai ser lembrado por isso. A pessoa que apanha lembra de quem bateu, quem bate não lembra, quem apanha lembra. Então eu reveria 10 vezes aquilo que eu estou postando. E a autenticidade vem de outros lugares. Formatos, experiências, jeito de falar alguma coisa, a visão que você tem sobre algo. Você não precisa opinar sobre tudo. Você pode fazer uma análise. Vai dar menos like, porque o pessoal gosta de porrada. Mas você se coloca num outro espaço. Eu gosto disso, porque, por exemplo, aqui no LPA e você, eu não faço alfinetada, eu quero construir, eu quero... Não tem pra quê? Não, vai chamar mais atenção. É isso, Tem um no nome, LPA é uma conversa. tem um nome, que é Rage Bite. No teu clickbait, você Sim. faz um título qualquer, a pessoa clica, caiu. O Rage Bite é a mesma coisa. Você vai ter, como tem uma atriz muito famosa que costuma alfinetar todo mundo, ela faz isso, óbvio, as câmeras se viram, o que ela falou. Aí você vai ter a turma que adora e fica levantando. Mas as marcas detestam isso. As marcas querem pessoas comerciais, acima do bem e do mal, que no sentido, não como caráter, que às vezes elas não sabem, mas no sentido de reputação. E do que põe para fora? Você vai me chamar aqui, se toda semana você está me vendo comentar no post dos outros coisa que é misógina, homofóbica, Não. racista, ou todo dia eu falo de política, você não vai me chamar. Exato. Você me adora, mas você não vai me chamar. Porque assim, de novo, vira uma questão associativa. Perfeito. Olha que papo maravilhoso aqui, mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real. Criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma.
alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento. Nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que tá divertida. A gente está aprendendo muito aqui. Tal Will é uma referência. E agora, quando a gente fala de referência, eu queria trazer um tema que envolve diálogo multigeracional. Adoro. Futuro, trabalho. Como é que vai ser o futuro do trabalho? Qual que é o principal desafio que a gente vê nas pessoas, na liderança, né? Eu diria que até a liderança mais moderna. Legal. Eu vejo o grande desafio comunicacional, pelo menos, o desafio da escuta. Perfeito. E quando eu falo de escuta, não é ouvir, é você parar para enxergar o outro. É até engraçado, né? Falar em escuta e enxergar. Mas quando você escuta o outro de verdade, Você vê o outro. você vê o outro, você visibiliza o outro, né? E você dá pertencimento. Então, o que eu sinto falta na liderança atual é a liderança parar para ouvir todos. Mas ouvir de verdade e dar uma devolutiva. Porque ouvir não quer dizer concordar. Mas é que nesse mundo atual, as pessoas não querem nem ouvir.
Mas não quero nem dar a oportunidade do outro existir. Isso acontece na política, isso acontece nos negócios e acontece também nas empresas. Não adianta você colocar uma pessoa preta, né, LGBT, ou uma pessoa com corpo diferente, ou com uma deficiência, por colocar. Você precisa colocar e você precisa ouvir essas pessoas. Elas precisam ter opinião, elas precisam ter cargo que mexa comportamentos. E não só elas estão lá por estar. Então eu vejo que a diversidade é muito mal trabalhada ainda hoje. A gente virou uma coisa... E agora então, com essa onda direitista como um todo no mundo, houve um retrocesso em relação à diversidade. E para mim a diversidade, ela traz um elemento que nem sempre é falado, que é a diversidade de pensamento. Então o que é um bom líder? Aquele que extrai coisas do estagiário até o par, até o cliente. E o que eu vejo muitas vezes é o líder se fechando em si, pensando no bônus, no que ele vai ganhar, e a empresa perde, e consequentemente as pessoas perdem, e os consumidores perdem como um todo. A sociedade perde. Isso é muito importante, né? Como é que você olha o todo? Uma visão holística. Né? A holística, exatamente. E minha avó tem 99 anos. Ah, que benção. E ela, inclusive, já participou, tem um episódio dela, Sério? Arrepiar e Você. Eu fui Como lá ela na se Paraíba, Dona Dora. Dona Dora, um grande beijo. Minha filha chama Cora, não, tô brincando, chama Cora, quase. E ela... É a Dora Aventureira, não é isso? Literalmente, com 99 anos ela topa tudo. Inclusive eu levei ela para andar de lanche uma vez, ela entrou no bar com medo. Eu preciso até colocar um corte desse vídeo. 99 anos é o tubarão que tem que ter medo dela, né? A mulher chegou até 99 anos. E bem, sã, cabeça legal, ótima. E ela fala justamente sobre isso, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E o falar, ele tem que ser muito cuidadoso. Eu concordo. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco antes, não é sair falando. Até porque o que eu falo para você, ele pode realmente ser algo transformador na sua vida, ele pode te fazer a diferença. Para que eu vou fazer algo e vou falar algo que seja destrutivo? Ou eu não falo, ou eu falo algo que seja construtivo. Antiga também, que tua avó Dora deve conhecer, que a boca fala que o coração está cheio. Tem pessoas que não conseguem ser diferentes. Elas são destrutivas, infelizmente. Então, eu acho que aí entra um outro elemento, que é o elemento da inteligência emocional. Perfeito. Estando diante de uma pessoa destrutiva, que está ali só para te derrubar, como é que você age? E aí que a liderança tem que estar preparada. Concordo. E aí que é o ponto que você, como líder, tem que estar com a sua inteligência emocional bem trabalhada. Concordo. Você sabe que eu busco isso há muito tempo. É mesmo? Eu fazia leader training, eu fazia treinamentos de hipnose, eu buscava... Você é uma mulher bem, convenhamos, né? Tipo, bem centrada. Mas de novinha. Nunca te vi levantar o tom. Só quando precisa, porque às vezes porque já precisou. Mas assim, não é uma coisa que realmente Mas eu aí existe uma tenho que diferença fazer. entre firmeza Exato. e firmeza. Exato, perfeito. Né? Sempre com equilíbrio. Não, perfeito, sempre com equilíbrio. Acho que posicionamento é muito importante. Sim. E aí traz uma outra coisa, que é justamente o posicionamento na mesa, que você falou de diversidade, né? As mulheres, a gente tem um pouco de dificuldade de entrar em algumas mesas. Um pouco? Eu, por exemplo, só entro em mesa masculina. Desde que você me conhece, claro. Ou é na tecnologia, ou é no segmento de investimento. Imagina. Mas eu sempre busquei ter a firmeza no que eu estava falando, porque eu tinha conhecimento do que eu estava falando. Exatamente. E eu acho que essa é uma coisa que faz diferença para se manter na mesa. Concordo. Porque eu acho que o mais desafiador não é você conseguir entrar e estar ali na mesa, é você se manter. É você ter constância do que você está fazendo. Porque eu acho que esse é o mais difícil. Como é que você se mantém? E para a mulher acho que é pior. Porque assim, a mulher ela tem que se provar, são como as mulheres negras em cargo de liderança. Elas têm que trabalhar o dobro, se provar o dobro, porque existe já um preconceito, um pré-conceito masculino e branco, muitas vezes, de olhar para essas pessoas e já esperar delas que elas vão errar. Então elas têm que trabalhar o dobro para poder comprovar, e é o que a gente chama de racismo e misoginia estrutural. As pessoas precisam o tempo inteiro ficar se provando. A mulher tem um pouco, você sabe falar melhor que eu, que ela precisa todo o tempo ali dominar o tema, porque se um homem erra, ele tá no mau dia, você não sabe o que tá falando, ele é brincalhão, e a mulher não, ela não tem competência, ela tá sempre nervosa, já tem os preconceitos. Né? E olha que interessante, o Tauil quando chegou aqui, ele falou para mim assim, Lilian, eu lembro de você lá atrás na comunicação, você ainda falava um pouquinho tímida, uns 10 anos atrás, quero ver hoje. Ou seja, nossa, passou com o louvor, nem lembrava, já passou com o louvor. Passou no primeiro bloco com o louvor. Ou seja, ele já chegou, eu falei, já tá aqui me intimidando. Aquele amigo. Mas é diferente. Mas o que eu queria te dizer é, no teu caso, no nosso caso aqui, o que me chamou a atenção é
eu realmente sou teu amigo. E eu acompanhei esse desabrochar. Mas numa mesa que você não conhece as pessoas, é super preconceituoso você sair de cara achando que a outra pessoa não entende ou não sabe. Hoje eu vi um personal trainer no Instagram, gordo, muito gordo. E, sei lá, tinha 3 mil comentários detonando ele, literalmente. E aí eu escrevi, eu falei, pô, o cara falou super bem falado, explicou uma história que nitidamente o cara se preparou para falar daquilo. E a pessoa que tá gorda pode ter 1000 questões. Exato, inclusive Pode emocionais. ser emocional, pode ter perdido alguém, pode ser uma depressão, pode não ser também, pode ser comida, mas pode ser uma questão, uma perda, pode ser um trauma. E a pessoa do outro lado, atletas, celebridades zoando o cara. Então o que eu quero dizer? Você falou dos valores para os nossos filhos e tal, é isso, as pessoas são mal educadas, são maldosas, e elas têm preconceito. Então, é muito difícil você estar em mesas, porque você já vai trabalhar com teus problemas, você ainda chega e tá uma pessoa ainda que vai lá para te derrubar. Perfeito. Então, por isso, o autoconhecimento é algo muito importante, tanto para você lidar com aquele que talvez venha te autoderrubar. E vai ter. E vai ter. Mas posso dizer, aquele que está querendo te derrubar, ele tem um problema. Óbvio. Porque muitas vezes é o espelho do que ele está vivendo. É sobre ele. É sobre ele. Sim. E é isso que as pessoas precisam começar a entender. Eu falo da brincadeira aqui com o que ele fez comigo, mas eu estava tranquila. Por quê? Ele é meu amigo. Eu sabia que ele já conhecia. Eu estava querendo testar. Olha, testou, tá vendo? Mas pra mim, eu levei numa boa. Não, mas você já passou na escalada ali, na primeira leitura, você já passou. Ai, que bom, porque é um dos mestres da comunicação, então eu fico muito feliz. Pra mim, de verdade, eu fico com raiva quando uma pessoa se diz comunicadora e faz mal o negócio, porque atrapalha o meu trabalho, né? Imagina o seguinte, você ter comunicadores, porque assim, hoje todo mundo virou comunicador, para começar. E depois você tem uma pessoa que fica manchando, sabe assim, putz, que não se prepara, que nem um jogador que não sabe bater pênalti. Entende? Se você está preparado, se é profissional, você tem que valorizar a classe, né? Perfeito. Então, eu fiquei feliz de ver você. Toca aqui. Que legal. Mas mais uma pergunta aqui para você. Você já impactou centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Através de cursos, conteúdos e palestras. O que mais te move hoje profissionalmente? Porque a gente falou da comunicação, fácil. Mas conta pra Vocês gente. vão concordar comigo, né? O que mais me move hoje são os boletos, né? Os boletos, eles me movem assim, de um jeito que eu não sei te explicar. Assim, Lilian, eu não tenho muito esse, sabe assim, esse propósito de acordar e falar, puta, isso me move. Mais ou menos. Não vou te mentir. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Talvez me mova o movimento. Estar em movimento. Para mim, eu não sei se eu sou o cara que vou sentar aqui e falar, não, o que me move é ver transformar a luz das... Sim, claro que eu quero transformar vidas. Eu tenho esse propósito de levar leveza e abrir a consciência das pessoas para que elas possam minimamente pensar diferente. Isso sim. Mas eu não sei se eu vou te falar uma frase mágica aqui. O que me move é o sorriso, ou é o que me move é o propósito. Mais ou menos. Tem dia que meu propósito é matar as pessoas. Vai virar corte? Não, né? Olha o corte. Depende do dia. Meu propósito varia. Mas olha, o movimento ele faz muita diferença. Faz. E outra coisa, levar um pouco de consciência para as pessoas de que o mundo pode ser um pouco mais diferente e fazer esse cruzamento de classes, assim, sabe? Você sabe que eu me defino como um processo de uma pessoa sempre em movimento. Ótimo. Porque através do movimento eu vou descobrindo coisas. E então é uma das coisas que me movem, tá? Realmente está em movimento. Porque você aprende, você se descobre, você estando em movimento ali, coisas vão surgindo e você vai se adaptando. Claro, tem dia que você está exausto, que você quer dar uma pausa, dar uma descansada, porque o corpo às vezes pede. Claro. Ou ele te pausa, como ou diz a minha amiga Isabela Camargo, você tem uma pausa involuntária. Involuntária, é verdade. Mas o movimento eu acho que é uma definição interessante. Sim. Porque o movimento ele te leva para um próximo nível, para um próximo passo. E ele te mantém vivo, te mantém acordado, você está vivendo. Então eu gosto disso, eu gosto do movimento. Não quer dizer que eu sou um cara ultra agitado, não é só sobre isso. Mas eu gosto de estar em movimento e talvez chacoalhar um pouco, o chacoalhão nas pessoas para dizer, ó, acorda, ou desperta, ou putz, olha por esse lado aqui, ou olha que legal, estou te trazendo uma visão agregadora. Isso me mantém feliz. Depois de construir uma carreira tão sólida, qual legado você deseja deixar para o mercado e para as próximas gerações? Porque comunicação tem muita responsabilidade. Sim. Eu vejo uma pessoa que consegue trabalhar sem puxar o tapete de ninguém, que já é uma grande coisa, sem enganar. Perfeito.
conquistando por mérito próprio tudo aquilo que conquistou e levando um exemplo de diálogo, de respeito, de escuta, sem ser também santo. Não sou santo, mas assim, eu não quero ser o cara que trouxe a verdade, não é isso. Mas eu acho que dá para ser uma pessoa coerente, respeitosa, admirada, reconhecida por aquilo que faz, ganhar o seu dinheiro, respeitando os outros, num mundo em que as pessoas pararam de se escutar. Então, eu posso levar clareza, coerência, um pouco de estabilidade num mundo instável. Isso se chama isentão. Você tem o comunista, o fascista e o isentão. Eu estou meio como isentão. Então, é uma pessoa que eu não fico escolhendo lado, não tenho político de estimação, prefiro estar na minha e às vezes eu gosto de vermelho, às vezes eu gosto de azul. Tá tudo bem, não vou morrer por isso e não vou deixar as pessoas me matarem por isso. Então, eu acho que uma pessoa que levou coerência para o seu mercado e educou os seus filhos com valores. Perfeito. Agora eu vou te falar algumas palavras, você me responde uma outra palavra. Tá bom. Reputação. Reputação é fundação. Comunicação. Vida. Clareza. Poder. Liderança. Responsabilidade. LinkedIn. Pode ser 2 palavras? Pode. Transformação. Estratégia. Visão. Influência. Pode repetir a palavra? Responsabilidade. Inteligência artificial. Potência. Autoridade. Presença. Legado. Eu queria achar várias palavras que definam a palavra responsabilidade. Me fala uma que você acha que existe. Compromisso. Compromisso. Perfeito. Legado é compromisso. Legado é compromisso. Muito bom. Quero te agradecer. Nada como uma comunicadora, né? Para nos ajudar. Quero te agradecer. Eu te agradeço, adorei. Conversa maravilhosa, muito rápido. Eu vou te entregar agora um presente dos nossos apoiadores. Uau. Tudo feito com muito carinho para você. Que delícia, Dá uma obrigado. olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui, ó. Então eu vou tirar. Esse aqui eu adoro e eu tenho. Dux Defender para te Adoro. proteger. Germes, bactérias, coronavírus. E é cheiroso. É cheiroso. Dizem, eu não vou fazer esse comentário porque não é verdade, mas dizem que protege até contra o ebola, mas calma, ainda não vai chegar. Não descobrimos sobre isso, Ainda mas não, que ainda protege não. contra o corona com certeza. Olha, isso aqui é maravilhoso, porque o nome que está aqui, Seu nome. eu sou embaixador da Finca Própria, e da Vanessa Doniani, e de Antônio Mas, lá em Arboleda, no Vale do Uco, que é o lugar que tem os melhores vinhos do mundo, por que não dizer assim, Mendoza, na Argentina. Eu tenho imenso carinho em ser embaixador e um divulgador da Finca Própria, porque eu acho que eles têm, Finca Própria Brasil, um trabalho de legado, de responsabilidade, de reputação, de excelência, tudo aquilo que você comentou. Então eu vou deixar aqui. Excelente. Porque a Finca Própria, até para a gente trazer um pouco mais de detalhe para as pessoas, é justamente a oportunidade de você ter a sua própria vinícola. Então você tem o seu próprio terroir. Meu, não acredito, eu amo óculos. Ah, esse é um presente da Difat para você. Amei. Uau, tô parecendo Exterminador do Presente. A Difat tem mais de 26 anos de mercado, produz óculos para várias marcas, Adorei. Eu várias amo lojas, óculos. né? Distribui Olha que legal. produto Difat. O pessoal gosta muito do Adorei. presente Difat Eu aqui. amo óculos, você não tem noção, eu amo óculos. Ai, que Eu bom. tenho até aqui, ó, o pessoal da Difat dá uma olhada, um negócio que eu comprei na China, online, que é um porta-óculos. Olha só. Que me ajuda aqui, porque eu fico tanto de óculos pra Interessante. ler e tal, que eu fico com porta-óculos aqui, ó, Difat, ó. Muito É meu bom. Difat, ver se tem mais alguma coisa. Perfeita. E aí é Tem uma só um explicação informativo da da Finca. Finca. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Redes sociais é @MARCTAWIL, Mark Tawil, em todas as redes sociais. Se fosse antigamente, era telefone de contato, lembra? Mas agora é a minha arroba. Eu arroba, Você é me verdade. encontra em todas as redes. É tão fácil, né? Hoje em dia, você vai por uma, você vai por outra, e eu respondo tudo, tá? Perfeito. Menos palavrão. E assédio. Ah, claro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio que foi incrível. E acompanhem o nosso programa LPA no nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso arroba também no Instagram, @LPAevocê, pelo meu Instagram, @Lilia_Prima Albuquerque. E, claro, acesse o QR Code que está aqui na tela, porque esse QR Code vai te proporcionar a possibilidade de ganhar prêmios e também ganhar um e-book gratuito que vai te ajudar no seu caminho, te ajudar aqui na sua jornada. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.